Olá, como vai? Chegou a hora da nossa lição da Escola Sabatina. O nosso estudo, não é verdade? O nosso estudo do grande conflito, o estudo da lição da Escola Sabatina, apoiado, obviamente, pela Bíblia Sagrada, né? Nós temos esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, que conta a história do grande conflito. E hoje continuamos estudando aqui sobre esse grande conflito, esse embate entre Satanás, o adversário, contra Jesus Cristo, o nosso Salvador e o Messias, né? O Salvador e o Messias. Sabe, a Bíblia, o tema central da Bíblia é esse embate, esse grande conflito, e as pessoas sentem isso na sua vida. Eu sinto na minha vida, vocês sentem na sua vida também. Esse é o estudo número 6. Sexto estudo de uma série de 13. E o título de hoje, quem são as duas testemunhas? Quem são essas duas testemunhas que estão presentes no Apocalipse, capítulo 11? Vamos ver de que se trata essa profecia fantástica. Eu amo profecias, né? Por isso que existe o canal Chegou a Hora e eu gosto de colocá-las numa linha do tempo. Porque creio que Deus criou o tempo para se comunicar conosco, né? Então vamos falar de um período na história, como temos falado aqui em outros programas, em nossos estudos, e o tempo que Deus revelou a João. Ele se cumpre na história e foi revelado e está em Apocalipse capítulo 11. E desde agora eu quero encorajar a você a fazer o seu comentário aí. Se surgiu alguma dúvida, se tem alguma pergunta, não é? Comente aí embaixo no chat do YouTube e eu vou tentar responder, sabe? A gente pode até ter opiniões diferentes. Obviamente eu vou colocar aqui a opinião de um adventista do sétimo dia, que sou eu, não é? Mas eu tenho certeza que mesmo com opiniões diferentes, você também está buscando o lar celestial, esperando Jesus Cristo, esperando a volta de Jesus, porque esse é o anseio de cada cristão que acredita na Bíblia. Afinal de contas, quando Jesus partiu desse planeta, ele falou, virei outra vez. E estamos como cristãos aguardando a volta de Jesus. E se você tem gostado dos nossos estudos, dê o seu like, o seu positivo, mostrando que você se agradou dos vídeos que apresentamos aqui. E compartilhe com outras pessoas também. E se você não é inscrito, se inscreva. E um detalhe, hein? Ative aí o sininho das notificações, porque eu vou pondo outros vídeos e sempre que um vídeo é postado, você recebe aí um sinalzinho, né? De que um vídeo foi postado e você pode assisti-lo. Isso é muito bom, eu quero aumentar o número de alunos, de inscritos aqui no nosso canal, né? Queria realmente que bombasse, que muitas pessoas assistissem e ficassem conhecedores da mensagem do grande conflito e a solução, porque na verdade existe o grande conflito, mas existe também a grande esperança, tá bom? Bom, essa semana eu recebi um contato de uma pessoa que é diretor de uma classe de escola sabatina. Existe a escola sabatina presencial, quando a pessoa vai a uma igreja adventista, cada sábado tem uma classe onde eles estudam justamente esse nosso guia de estudo. Por isso que chama lição da escola sabatina. Acontece a cada sábado, né? Esse irmão era de São Roque. E ele disse assim, pastor, dê um oi para a nossa classe, a classe é lá de São Roque. Então, meus amigos de São Roque, que têm assistido aqui os nossos vídeos, né? E eu sei que ele tem até algumas maneiras diferentes de tratar com eles ali, tipo amigo secreto de oração e outras coisas mais. Meus parabéns, continue estudando a lição, estudando a Bíblia Sagrada, tá bom? São Roque é uma cidade aqui próximo a São Paulo, capital, né? Uma cidade que fica ali próximo a Sorocaba, no caminho entre Sorocaba e São Paulo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. E também a você de outro lugar, de outro país, né, que está assistindo e faz parte também de uma escola sabatina. Eu saúdo você também e eu acho que a gente deve sempre
seguir estudando e aprendendo. Eu aprendo muito aqui. Dá um trabalho, vocês não imaginam o trabalho para gravar isso aqui, preparar isso aqui. Mas eu aprendo bastante, né? Eu aprendo bastante, estou aprendendo. Vamos estudar a palavra de Deus. E como eu sempre digo, antes de iniciarmos o estudo da Bíblia Sagrada, a gente deve orar a Deus. Então vamos orar. Querido Pai Celestial, eu louvo o Teu nome porque o Senhor é bom e cheio de misericórdia. Estamos iniciando o nosso estudo da Palavra de Deus. E eu te peço, Senhor, a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender o estudo de hoje. Abençoe a cada pessoa que está estudando comigo nesse momento. Dê a ele a compreensão, o entendimento da Tua Palavra. Eu te peço essas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o nosso estudo, o título é As Duas Testemunhas. As Duas Testemunhas. E vamos tratar de uma profecia que aparece na Bíblia no capítulo 11 do Apocalipse. E além de usarmos o nosso guia de estudo, a nossa lição aqui, onde tem perguntas, respostas, né? É interessante você usar o guia de estudo. Se você não tem, tem o link aqui embaixo. Acesse aí imediatamente o link e acompanhe junto, né? A lição da Escola Sabatina. E também vou usar o livro O Grande Conflito. E se você não tem o livro O Grande Conflito, também vou deixar o link aqui. Ou então, vá a uma igreja adventista mais próxima. Estamos em época de um projeto chamado Projeto Esperança, em que as pessoas estão doando esses livros. Muitas pessoas têm distribuído, alguns têm falado comigo, eu recebi o meu livro aqui num posto de gasolina, outros dizem, eu recebi na minha casa, né? Está sendo distribuído graciosamente, né? E vamos estudar hoje, no livro Grande Conflito, os capítulos 12 até o 17. Bom, aqui vai ser impossível tratar de todos os capítulos, por isso que é importante ler, né? A gente vai tocar em alguns pontos desses capítulos, né? É impossível ler aqui perto de uma hora o que está nesses capítulos todos. Então, leia os capítulos, você vai compreender mais sobre o período em que a gente vai estar estudando. Mas o nosso texto base, que a gente chama de verso para memorizar, está em Isaías 40, verso 8. Olha o que diz. A erva seca e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Essa é uma verdade tremenda, né? Segure a sua Bíblia em suas mãos, é um milagre. Isso aqui é um milagre, porque desde que os profetas começaram a escrevê-la, o inimigo de Deus tentou de todas as maneiras destruir a palavra de Deus. A Bíblia já esteve amarrada em mosteiros. Pessoas foram presas ou martirizadas apenas por defender os princípios da Bíblia Sagrada. Eu morei na Ucrânia por cerca de 5 anos. Uma vez eu estava no ponto de ônibus, era um inverno, e ali havia um senhor, e ele se aproximou de mim e começou a conversar. Ele viu que era um estrangeiro e começou a conversar em inglês, porque se fosse ucraniano eu não ia entender o que ele estava falando, eu estava há pouco tempo no país, né? E ele começou a contar que ele no passado havia sido um soldado da KGB. E a missão dele era justamente encontrar pessoas cristãs ou pessoas religiosas. E ele conta que um dia ele encontrou uma senhora que tinha assim, um cabelo bem armado, assim, criado uma espécie de coque. E quando ele mexeu no cabelo da mulher, lá escondido no meio do cabelo, estava uma pequena Bíblia Sagrada. E ela acabou sendo presa. Encontrei várias pessoas que sofreram porque copiavam a Bíblia, datilografavam a Bíblia. Eu mesmo tenho parte da Bíblia que eu trouxe de lá, datilografada, que alguém datilografou, correndo o risco da própria vida. Então, quando você tem a sua Bíblia, a Palavra de Deus em suas mãos, isso é um milagre, porque permaneceu até os dias de hoje.
né? Eu gosto muito de Bíblias, eu tenho uma coleção de Bíblias. Onde eu passo, eu compro Bíblia e eu leio as Bíblias que eu compro, né? A não ser que seja uma língua muito difícil, como comprei em chinês, comprei em árabe, né? Aí não tem como ler mesmo. Mas eu tenho lido várias versões da Bíblia, graças a Deus, porque Deus guardou a Bíblia Sagrada. E ela permanece até os dias de hoje. Como diz nosso verso, pode secar a grama, as flores podem murchar e cair, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós vimos que a própria igreja cristã medieval, a igreja católica romana, chegou a colocar a Bíblia no rol dos livros proibidos. Porque ele dizia que o povo normal, o povo comum, não podia ler a Bíblia. A Bíblia também só podia ser em latim, na língua deles, né? As missas tinham que ser em latins. Então proibiam a tradução da Bíblia Sagrada. Nós vimos aqui alguns heróis que foram queimados porque se atreveram a traduzir a Bíblia. Por exemplo, nós estudamos aqui o episódio de William Tyndale, que ele havia traduzido a Bíblia, ajudado a espalhar a Bíblia por vários lugares. Finalmente ele foi julgado e preso por sua fé. E quando os juízes lhe perguntaram: quem que te ajudou? Quem ajudou a você? E ele respondeu: o bispo de Durham. E aí eles não entenderam, mas como o bispo ia ajudar você? Ele falou assim: ele comprou um lote de Bíblias minha e mandou queimar. E ele comprou por um preço muito caro. Com aquele dinheiro eu consegui imprimir muito mais Bíblias e distribuir para as pessoas, né? Mais do que aquelas que foram queimadas. Bom, nessa semana nós vamos estudar sobre um ataque dos mais cruéis à fé cristã. Foi o período da Revolução Francesa, quando milhares foram mortos. O ateísmo se tornou a religião do Estado. Mas nós vamos ver também que o testemunho da palavra de Deus não pode ser silenciado, né? Vamos estudar especialmente a profecia do livro do Apocalipse, no capítulo 11. Agora, tenha em mente que o livro do Apocalipse, ele é cheio de símbolos, né? E é importante a gente conhecer o que significa cada símbolo, né? Para sabermos o que Deus revelou ao profeta. Vamos ver alguns exemplos numa pequena tabela que eu pus aqui. Aliás, no meu blog eu tenho uma tabela mais completa. Vou colocar o link do blog aqui, que você pode acessar o blog e ver ali a tabela de símbolos proféticos, e você entender melhor as profecias da Bíblia Sagrada. Mas, por exemplo, quando aparece no livro do Apocalipse a palavra besta, um animal, né? Besta é um animal. Um animal. O que significa? Diz Daniel, no capítulo 7, que significa um reino, um governo, um poder político, um poder. Tudo isso é besta. Está escrito besta, mas significa um poder, um reino, né? A gente vai ver isso ali. Em alguns casos até significa o próprio poder satânico. Às vezes está escrito dragão, mas o próprio Apocalipse, no capítulo 12, versos 7 a 9, e mesmo em Ezequiel, no capítulo 29, significa o quê? Satanás e seus enviados. Então, quando a gente fala assim, isso é voz do dragão, isso é voz do Satanás. Ou alguém sendo usado por Satanás, né? Quando fala, irou-se o dragão, né? Irou-se Satanás contra uma pessoa. E quando aparece chifre? Bom, chifre, de acordo com Daniel 7, 24, 8, verso 5, Apocalipse 17, significa também rei ou reino. Então, um chifre também é um rei ou um reino, um poder também, né? Águas. Apocalipse 17, verso 15, diz que significa áreas habitadas, pessoas, nações, né? Povos. Então está falando de água. Quando fala muitas águas, muita gente, muito povo. Quando fala de lâmpada, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés, o quê? A tua palavra. E quando fala de óleo? É o Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo. Lembram-se da unção? Ungia-se as pessoas, porque seria como se estivesse ungindo com o Espírito Santo.
E lá em Zacarias capítulo 4, 2 verso 6, a gente vê ali esse símbolo bem vívido, né? Mas vamos começar então o nosso estudo. Olha, eu estou até com medo desse estudo ficar longo demais, mas sinto muito, é um assunto fascinante, mas com muitos detalhes, tá bem? Vamos tentar, qualquer coisa, vá assistindo aí pouco a pouco durante a semana, está bem? Então vamos começar o nosso estudo de Apocalipse capítulo 11, vamos ler dos versos 3 ao verso 6. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos, vamos lá. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa é que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Uma coisa interessante, veja que aqui nós temos algumas lembranças de coisas que aconteceram no passado, né? Você se lembra, por exemplo, de Elias, que fechou o céu para não chover durante o quê? 1260 dias, 3 anos e meio, né? Você se lembra também que depois ele fez um altar, não é? E veio fogo do céu, né? Então, na verdade, nós vemos inclusive aqui o poder que foi manifestado lá diante do faraó de converter águas em sangue e trazer pragas, né? Ou seja, é o poder de Deus. Mas vamos ver aqui uns símbolos que estão contidos aqui nesses versos para a gente compreender sobre o que estamos falando. Símbolos no Apocalipse. Primeiro, vamos falar do óleo. O óleo, o símbolo do Espírito Santo, de acordo com Zacarias 4, verso 2 e 6. E a lição diz assim, em Zacarias 4, o profeta viu 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda do candelabro de ouro. Zacarias é informado de que representam os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. As oliveiras alimentam o azeite no candelabro para que ele continue a dar luz. Então veja que interessante. Está escrito óleo, mas o significado é o Espírito Santo. Lembra-se da parábola das 10 virgens? 5 tinham óleo, tinham azeite, tinham o Espírito Santo. 5 tinham falta do Espírito Santo, falta de óleo, falta do Espírito Santo. Aliás, como é que está o seu nível de azeite, o nível de óleo do Espírito Santo na sua vida? Ellen White também fala sobre isso no livro Mente, Caráter e Personalidade. Ela diz assim, deixa que o óleo santo que procede dos 2 ramos de oliveira arda com santo brilho sobre o altar de tua alma. A obra desses 2 ramos de oliveira representa a riquíssima comunicação do Espírito Santo. Vamos ver mais um símbolo. Já vimos então que óleo é o Espírito Santo e a lâmpada. A lâmpada é a palavra de Deus, não é? Diz lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Claro que quando a gente fala de lâmpada, a gente está falando daquela lamparina que havia naquela época, né? Hoje, quem sabe, a gente diria que era um farol, né? Possante. Mas era o que eles tinham na época e era alimentada pelo óleo, né? O óleo era o combustível que fazia com que a lâmpada ardesse, acendesse, iluminasse. Então o Espírito Santo é aquele que faz a palavra de Deus ser entendida e arder em nosso coração, né? Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Existe um outro livro de Ellen White, Maravilhosa Graça. Ela diz assim, os 2 grupos de vigias na parábola das 10 virgens representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus. O óleo
é o símbolo do Espírito Santo. Então, não há mais dúvida, né? Não há mais dúvida. Nós temos aqui dois símbolos, um representando o Espírito Santo, que é o óleo, outro representando a palavra de Deus, que é a lâmpada. E a lição da escola sabatina traz o seguinte comentário: a visão de João em Apocalipse 11 descreve a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. Os discípulos saíram pelo mundo afora depois que Jesus comissionou a eles lá em Mateus 28, né, dizendo assim: ide por todo mundo pregar o evangelho. Toda nação, tribo e língua. E inclusive ele chega a dizer que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. E o evangelho tem sido pregado, né? E aí nós temos no livro Revelação de Jesus Cristo, que eu vou usar algumas citações aqui, é um livro produzido pela Casa Publicadora que trata do Apocalipse. É um livro bastante interessante, um livro recente, e que achei muito interessante quando você quer consultar as profecias do Apocalipse. E lá o autor diz o seguinte: as duas testemunhas representam a Bíblia, tanto o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento. Então podemos responder à pergunta que aparece em nossa lição. Quem são essas duas testemunhas? Tendo em vista esses pontos bíblicos e as características dadas em Apocalipse 11, concluímos que as duas testemunhas devem ser as Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que comunicam a luz e a verdade de Deus ao mundo. Então agora quando a gente lê Apocalipse 11, verso 3, diz assim: e darei poder. Quem vai dar poder? O Espírito Santo, o próprio Deus, as minhas duas testemunhas. Quais são as duas testemunhas? Velho Testamento e Novo Testamento. Toda a Bíblia, né? Não é só um pedacinho, toda a Bíblia. E profetizarão por 1260 dias. Opa, outro símbolo aqui. Vestidas de saco. O que mais quer dizer aqui? Bom, é mais um símbolo que aparece em profecia. Fala que é um dia, mas o simbolismo é um ano, conforme aparece lá em Ezequiel, capítulo 4, verso 7, onde diz assim: 40 dias te dei, cada dia por um ano. E também em Números 14, 34, onde diz assim: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, a saber 40 dias, levarei sobre vós vossas iniquidades por 40 anos, um ano por um dia. Então está escrito 1260 dias, mas o que o profeta quer dizer é 1260 anos que a Bíblia Sagrada estaria sendo profetizada ou levada a outras pessoas vestidas de saco. O que quer dizer isso, né? Deixa eu dizer também que às vezes aparece a palavra tempo e também significa um ano. Lembra de Daniel? Tem até um vídeo aqui no meu canal sobre Daniel, capítulo 4, quando Deus diz a Nabucodonosor: se você não se arrepender, você vai comer capim durante 7 tempos. E depois Daniel informa que são 7 anos, né? Então tempo também significa ano. Tempos significa anos, né? Então, quando você lê agora o verso: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco, você pode assim parafrasear: e darei poder à Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, e profetizarão por 1260 anos vestidas de saco. Sabe, a Bíblia fala desse período em outros lugares também. Lá em Daniel 7, verso 25, na verdade, Daniel capítulo 7, tem também um vídeo aqui sobre isso, sobre as profecias de Daniel. Assista as profecias de Daniel, é muito importante você conhecer as profecias. Mas especialmente a profecia de Daniel capítulo 7, aparecem uns animais. E entre esses animais, na verdade, o quarto animal que aparece é um animal terrível, espantoso. Parece um dragão com 10 chifres. E aí, nesse sonho que Daniel teve, um chifre derruba 3 chifres. E aí, esse chifre pequeno, que simboliza o papado,
a Igreja Católica, a Igreja Cristã Romana Medieval, né? Ali diz que os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, em 538, quando o bispo de Roma se torna proeminente, ele é nomeado líder de todas as igrejas, então de fato se torna o Papa, e foi nomeado pelo imperador Justiniano no ano 538, inicia-se a contagem desse período de 1260 anos, que deveria terminar em 1798, quando você faz a conta. O que aconteceu em 1798? Napoleão, na verdade, o seu general, um general chamado Berthier, ele invadiu os estados ali do Vaticano, né? E prendeu o Papa. E deu a impressão que o papado não mais voltaria. E, de fato, enfraqueceu muito. Essa volta do papado só aconteceu em 1929, com o Tratado de Latrão. E isso também já estava profetizado em Apocalipse capítulo 13. É impressionante as profecias da Bíblia Sagrada, sabe? É impressionante. Então, temos esses 1260 anos que aparecem em Daniel, mas também aparece no Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 12 aparece em 2 lugares. Em 12 versos 6 diz assim: a mulher, que é um símbolo do Apocalipse para a igreja, a mulher pura, a igreja de Cristo, fugiu para o deserto, um lugar que não tem água, não tem povo. Fugiu para se esconder, né? Para que nele a sustentem durante 1260 dias. Foi o tempo que os cristãos viveram fugindo de uma igreja perseguidora que já tratamos aqui. Foi o período da Inquisição, em que a igreja perseguiu o remanescente que queria ser fiel à palavra de Deus. Também aparece em Apocalipse capítulo 12, verso 14, e basicamente a mesma coisa, porque diz: foram dadas à mulher as 2 asas, ou seja, a igreja, né? Asas para ir rapidamente, né? Para que fugisse e voasse até o deserto. Onde é o deserto? Onde não tem água, onde não tem gente. Um lugar mais desértico. Onde é sustentado durante um tempo. Olha o que eu falei de tempo, ano, né? Um tempo, tempos e metade de um tempo. 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, ou seja, 1260 dias. Fora da vista da serpente. Quem é a serpente? O diabo. Então, tiveram que se esconder. Foram 1260 anos de perseguição. E nós pusemos aqui, num dos nossos programas passados, essa profecia ao longo da linha profética do Apocalipse, esse período de Apocalipse 12, 6 e 14, que vai do ano 538 ao ano 1798, que seria o período de perseguição. Perseguição ao povo de Deus, né? Apocalipse 12, 17, irou-se o dragão, irou-se Satanás contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com restantes da sua descendência, aquele punhadinho que sobrou. Quem são esses? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus que estão na Bíblia Sagrada e têm o testemunho de Jesus, ou seja, as 2 testemunhas aqui presentes, né, profetizadas. Então, esse período de 538 a 1798 é o período em que as 2 testemunhas, o Velho Testamento e o Novo Testamento, seriam levadas ao povo vestidas de saco, porque corria risco de serem presos, de morrerem, né? Queriam destruir a Bíblia Sagrada. Um período difícil para o cristianismo real, para as pessoas que eram fiéis a Deus, né? Então nós temos aí esses períodos. Eu até coloquei Daniel 7, 25, onde aparece: serão entregues na sua mão por um tempo, em tempos e metade de um tempo, anos e metade de um ano, ou seja, 3 anos e meio, ou 1260 dias. 11, 3, também aparece ali das 2 testemunhas que profetizariam vestidas de saco. Aí no capítulo 12 aparece em 2 lugares, de 2 maneiras diferentes, mostrando que todos esses versos tratam do mesmo período. Esse período em que seria muito difícil para a Bíblia Sagrada. Ela seria perseguida. Tentariam mudá-la, tentariam destruí-la, né? E a nossa lição da Escola Sabatina diz assim: durante esses 1260 anos proféticos,
A palavra de Deus, suas duas testemunhas, foi revestida de pano de saco. Suas verdades estavam escondidas sobre uma vasta pilha de tradições e rituais. Essas duas testemunhas ainda profetizavam. A Bíblia ainda falava. Havia aqueles que apreciavam e viviam de acordo com seus preceitos. Mas em comparação com as massas na Europa, eram poucos. Os valdenses, João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino, João e Carlos Wesley e muitos outros reformadores foram fiéis à palavra de Deus como a entendiam. E a lição continua ainda comentando esse assunto. Vou ler com vocês. Precisamos enfatizar dois fatos. Primeiro, as duas testemunhas pregaram durante um período de 1260 anos, de 538 a 1798 d.C., e abrangeu o surgimento, o estabelecimento e o governo da Igreja Católica Romana. Um segundo ponto é que as duas testemunhas não foram mortas durante esse período, mas foi durante esse tempo que usaram vestes de saco, ou seja, foi um período de perseguição ao povo de Deus. E quando você lê o grande conflito, especialmente esse capítulo que trata das duas testemunhas, que explica o Apocalipse capítulo 11, e olha, por favor, leia esse capítulo, porque é muito interessante, muito importante. Eu vou até abrir aqui, capítulo 15, o título é A Revelação, e você vai encontrar aqui esse período explicadinho. Eu vou olhar algumas partes, mas vale a pena ler o livro todo, né? E no caso dessa semana, especialmente os capítulos determinados aqui. Mas vamos ler aqui a página 115, um trechinho. Diz assim: os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Veja como ela explica aqui esse período, o que significa, o que simboliza. E na página 116, Ellen White continua escrevendo no livro Grande Conflito. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e à perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Durante a maior parte desse período, as testemunhas de Deus permaneceram em estado de obscuridade. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra da verdade e colocar diante dele testemunhas falsas para contradizerem o testemunho daquela. Você se lembra que eu tenho aqui um vídeo que mostra a linha completa deste livro, o livro Grande Conflito. Mas vamos dar uma olhada nesses capítulos que temos colocado aqui. Primeiramente, nós tivemos a Reforma no capítulo 11, chegamos ao capítulo 12, que é a Contra-Reforma, e ali, o capítulo 12, no período de 1534, trata especialmente da Reforma na França, mas também trata do período dos jesuítas, surgimento dos jesuítas. E olha o que Ellen White fala no capítulo 12. Nesse tempo fora criada a ordem dos jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições além das da própria ordem. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nem um engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir, voltados à pobreza e humildade perpétuas. Era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder,
para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Vejam, os jesuítas surgiram para combater os protestantes. Eram soldados do Papa para isso. Aí no capítulo 3 nós temos o período de perseguição, né? No século XVI, século XVII, a Inquisição, né? O capítulo 3 do livro Grande Conflito trata da liberdade nos Países Baixos e na Escandinávia. E eu separei um trechinho, diz assim: a cólera dos perseguidores igualava-se à fé que tinham os mártires. Não somente homens, mas dedicadas senhoras e moças ostentavam coragem inflexível. Como nos dias em que o paganismo procurou destruir o evangelho, o sangue dos cristãos era semente. A perseguição servia para aumentar o número das testemunhas da verdade. E aí vem o período de Tyndale, no capítulo 14, né? Tyndale, eu separei também um trechinho, diz aí: Tyndale era impelido pelo Espírito de Deus. 3.000 exemplares do Novo Testamento foram logo concluídos e seguiu-se outra edição no mesmo ano. Ai, a cópias e mais cópias da Bíblia Sagrada, né? Eu tenho dito aqui que o Grande Conflito já menciona que o período do Grande Conflito está determinado por 6.000 anos. Já começa na introdução do livro dizendo isso. E nós temos do capítulo 1 a 3, um período ali do século I até o século IV. Depois do capítulo 4 ao capítulo 14, vai do século V ao século XVI. E aí vem o capítulo 15, que trata da Revolução Francesa, né, que aconteceu aí entre 1789 e 1799. Vejam vocês que nós estamos caminhando nessa linha do tempo e vai chegar um momento que vai chegar o nosso tempo e vamos passar pelo nosso tempo para ver o que vai acontecer no nosso futuro, num futuro próximo. Mas vamos ver aqui o capítulo 15, onde fala da Revolução Francesa e a Bíblia, né? O trecho que eu separei diz assim: finalmente o mal triunfou e a verdade divina foi rejeitada. Disse o anjo do Senhor: pisarão a santa cidade por 42 meses e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1.260 dias vestidas de saco. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1.260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Os 1.260 anos da supremacia papal começaram em 538 da nossa era e terminariam, portanto, em 1798. E esse capítulo 15, ele tem um título um pouquinho diferente conforme a versão do Grande Conflito que você tenha. Por exemplo, nessa versão cinza, que é a nova versão que está à venda, o título é A Bíblia e a Revolução Francesa. No Grande Conflito que está na internet, a Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. Neste livro aqui, no Projeto Esperança, a Revolução. E no Grande Conflito para adolescentes e jovens, Reinado do Terror na França. Veja que os próprios títulos já dizem o que vai acontecer, né? Bom, vamos ver o que aprendemos do capítulo 11 de Apocalipse até agora. Eu poderia ler, por exemplo, esse trechinho do Apocalipse 11. Eu, Jesus, darei poder à Bíblia, às 2 testemunhas, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Será um período difícil, pois pregarão vestidas de saco em meio à perseguição por 1.260 anos, do ano 538 até 1798. Seria mais ou menos muito parecido com o que aconteceu com Jesus. Sim, Jesus também pregou nessa terra por 1.260 dias. A Bíblia tem uns negócios fantásticos, períodos que se repetem, sabe? E são simbólicos. Vejam, Jesus pregou 3 anos e meio, 1.260 dias, literais. Nesse caso não foram proféticos. Em meio à perseguição do seu povo. E agora os cristãos, a Bíblia Sagrada,
seria perseguida por um período de 1260 dias proféticos, ou 1260 anos. Então, quando eu coloco aqui na minha linha do tempo, eu delimito ali um período de tempo na linha do tempo que vai da ascensão de Jesus até a segunda vinda, o período em que as duas testemunhas profetizariam vestidas de saco, do ano 538 a 1798, também o período de perseguição ao povo de Deus, né? Que mais que diz aí a Bíblia Sagrada? Vamos ler, vamos continuar lendo. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Assim como Jesus foi cheio do Espírito Santo, as duas testemunhas, a palavra de Deus, suprida pelo óleo do Espírito Santo que viria dessas duas oliveiras simbólicas. Haveria problemas, sim, perseguição, mas o Espírito Santo estaria com aqueles que promoveriam a Bíblia Sagrada. As duas testemunhas, né? Que mais que diz? Olha o verso 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então os versos 5 e verso 6 falam que chegará um momento em que todos que fizerem mal aos filhos de Deus serão destruídos pelo poder de Deus. E também percebemos que mesmo que a Igreja Romana e outros inimigos tentassem destruir a Bíblia Sagrada, não iam conseguir. E realmente não conseguiram. Vamos continuar lendo. Apocalipse 11, 7 e 8 diz assim: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e de Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Bom, nós temos aqui uma sequência de símbolos, né? Temos uma besta que sobe do abismo, que iria fazer guerra contra as testemunhas. Isso acontece numa grande cidade, as testemunhas estariam como mortas, essa cidade seria semelhante a Sodoma e Egito, a cidade onde Jesus foi crucificado. Nossa, o que significa tudo isso? Bom, alguma coisa a gente já sabia, a gente já entendeu. A gente sabe que besta é um poder, né? Então esse poder persegue a Bíblia Sagrada, parece que quase destrói a Bíblia Sagrada, né? Mas em que cidade aconteceu isso? Em que período que aconteceu isso? Né? O livro Grande Conflito, na página 116, ele esclarece isso dizendo o seguinte: quando as duas testemunhas estivessem se aproximando do fim de sua obra de obscuridade, a besta que vem do abismo guerrearia contra elas. Encontramos aqui uma nova manifestação do poder satânico. Sob o domínio de Roma, as testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco, mas a besta que vem do abismo faria guerra aberta, determinada contra a palavra de Deus. Nossa, quem seria esse poder satânico que surge aí no final desses 1260 dias, que chegaria praticamente a destruir a palavra de Deus, porque parecem como mortas, não é? Vamos ler mais um pedacinho, depois voltamos para falar disso aí. Apocalipse 11, 9 e 10. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Que será que significa tudo isso? Vamos ler o Grande Conflito, página 116, diz assim: assim, de acordo com o profeta, pouco antes de 1798,
algum poder de caráter satânico surgiria para guerrear contra a Bíblia. E na terra, onde as duas testemunhas da palavra de Deus seriam silenciadas, o ateísmo de Faraó e a luxúria sexual de Sodoma ficariam evidentes. Quem seria, primeiramente, essa besta que sobe do abismo? Quem será que é? Eu vou ler de novo um trechinho do livro Revelação de Jesus Cristo, sobre o Apocalipse, que diz assim: como as bestas representam poderes políticos no livro de Daniel, a besta do abismo deve ser compreendida como uma espécie de poder político ou religioso que domina o mundo ou parte dele. Havendo entendido que as duas testemunhas são as Escrituras, os adventistas do sétimo dia têm interpretado que a besta do abismo representa a Revolução Francesa, ou a França, né? Logo, a morte das testemunhas é entendida como um grande ataque à Bíblia no contexto da referida Revolução, a qual ocorreu logo após o período profético de 1260 dias. Ellen White dedicou o capítulo 15 inteiro do livro Grande Conflito a explanar essa interpretação. Nossa, então, essa besta, esse poder seria a França. E foi num período ali, no finalzinho dos 1260 dias, ou próximo a 1798, né? E que grande cidade seria essa, né? Ali fala uma cidade grande, uma cidade que rejeitaria Deus como o Egito. Lá no Egito, o faraó perguntou assim: que Deus é esse? Eu não conheço esse Deus. Portanto, é uma cidade, um local que negaria a existência de Deus. Uma cidade como Sodoma, onde a imoralidade correria solta. E essa cidade faria isso no final do período dos 1260 dias. Vamos ver o que aconteceu no final dos 1790, né? Naquela década. Ellen White fala disso aqui no livro Grande Conflito, começando na página 116, e é interessante que aqui no capítulo 15, você vai perceber que cada capítulo é dividido em tópicos. E um desses tópicos, o nome é Cumprimento Notável. Cumprimento Notável. E assim é descrita a história. Vamos ler. Essa profecia se cumpriu de maneira notável na história da França durante a Revolução de 1793. A França se destaca na história do mundo como o único estado no qual, por decreto da Assembleia Legislativa, foi declarado de que Deus não existe. Toda a população da capital e a maioria de outros lugares, tanto mulheres quanto homens, dançaram e cantaram de alegria em aceitação desse anúncio. Já pensou? A Assembleia daquele país se reúne e faz um decreto, e no decreto diz assim: Deus não existe, esquece isso é besteira, não tem mais Bíblia, não tem mais testemunha, né? Está tudo acabado, vamos fazer outra coisa agora. Então, esse período da Revolução Francesa está aí dentro da nossa linha do tempo. Já no finalzinho ali dos anos 1790. A Revolução aconteceu em 1798, mas ela começa um pouco antes, né? Então, Apocalipse 11, 7 a 12, trata desse poder. Essa besta que sobe do abismo é a própria França, e ela faria guerra contra a Bíblia Sagrada, contra as duas testemunhas, não é? No livro Revelação de Jesus Cristo diz assim: tanto Sodoma quanto o Egito são conhecidos no Antigo Testamento por sua maldade e por serem lugares onde o povo de Deus viveu como estrangeiros sob perseguição. Sodoma representa toda a sorte de pecados e uma degradação moral completa. O Egito, em contrapartida, é conhecido por sua arrogância e autossuficiência ateísta como opressor do povo de Deus. Essa atitude foi expressa pela primeira vez nas palavras arrogantes do faraó na época do Êxodo. Que é o Senhor? Não conheço o Senhor. Foi isso que ele disse, né?
E é interessante que o Grande Conflito é um livro histórico também. Então tem várias citações de outros autores. E Ellen White cita aqui, por exemplo, Sir Walter Scott, num livro sobre a vida de Napoleão. Ele diz assim: a França também demonstrou a característica que distinguiu Sodoma. O historiador, que é esse senhor Sir Walter Scott, apresenta em conjunto o ateísmo e a sexualidade libertina do país. E aí ela cita o que ele diz. Em íntima associação com essas leis que afetavam a religião estava o decreto que reduzia a união do casamento, o vínculo mais sagrado que os seres humanos podem formar, e cuja permanência contribui com maior força para a estabilidade da sociedade, a nada mais do que um contrato civil de caráter temporário, entre quaisquer duas pessoas que poderiam se envolver e deixá-lo de lado no momento em que assim o desejassem. Sophie Arnaud, atriz famosa por dizeres espirituosos, descreveu o casamento naquela era como o sacramento do adultério. Eu fico pensando que o inimigo, o dragão, continua ativo, porque isso está acontecendo hoje em dia, né? Uma guerra contra a Bíblia, escolas que foram proibidas de ter a Bíblia dentro da sua biblioteca. Olha que coisa. E a questão do casamento, ser apenas um contrato civil e temporário, bom, em alguns casos nem contrato tem, né? Só se juntam mesmo. Entre quaisquer duas pessoas, sim, quaisquer duas pessoas. E não precisa nem ser homem e mulher. Pode ser homem, homem ou mulher, mulher. Ou seja, estão fazendo a mesma coisa do que aconteceu lá na França. Não deu certo, viu? Na França não deu certo, tiveram que mudar, né? Que evento terrível seria esse, né, que iria acontecer? Bom, sabe, a França teve cristãos fiéis que permaneceram ali ao lado de Deus, tinham que ficar escondidos, porque se não ficasse escondido, eram perseguidos, eram mortos, né? Foi um período muito difícil para o remanescente. E o Grande Conflito, ele descreve esse período assim: alguns descendentes dos antigos cristãos permaneceram na França do século XVIII, escondidos nas montanhas do sul. Ainda exaltavam a fé de seus pais. Foram arrastados a uma vida inteira de escravidão nas galés. Os mais refinados e inteligentes dos franceses foram acorrentados em terrível tortura em meio a ladrões e assassinos. Outros eram executados a sangue frio enquanto se ajoelhavam em oração. Seu país, desolado pela espada, pelo machado e pela fogueira, converteu-se em um vasto e sombrio deserto. O poder ateu que governou a França durante a Revolução e o reinado do terror, de fato travou esse tipo de guerra contra Deus e sua palavra. A Assembleia Nacional aboliu a adoração a Deus. As Bíblias eram confiscadas e queimadas em público. O governo aboliu as instituições da Bíblia, eliminou o dia de descanso semanal e, em seu lugar, as pessoas dedicavam cada 10º dia às celebrações profanas. O batismo e a comunhão foram proibidos. Frases colocadas sobre túmulos declaravam que a morte não passava de um sono eterno. Olha que coisa interessante. Fizeram um decreto para abolir a palavra de Deus, proibiram a adoração a Deus, e agora a semana ficou de 10 dias. Mas no 10º dia não era um dia de adoração, era um dia de libertinagem, celebrações profanas. Olha aí, Sodoma, né? O batismo, a comunhão, a Bíblia foram proibidas. E não se acreditava mais na promessa de Jesus da vida eterna. Ellen White continua dizendo no Grande Conflito, na página 118, a França infiel silenciou a voz condenadora das duas testemunhas de Deus. A palavra da verdade ficou morta em suas ruas, e aqueles que odiavam a lei do Senhor se alegraram. As pessoas desafiaram publicamente o Deus do céu. Que coisa impressionante esse período da Revolução Francesa.
Eles não queriam ter nada com religião. Eu não sei se vocês perceberam que existe uma corrente forte nessa direção também no Brasil. Nós estamos enfrentando um período muito complicado também. Pessoas que não querem saber da palavra de Deus, não querem saber de cristãos, não querem saber de igreja. Né? Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala contra os seus pecados, né? E eles não gostam de ouvir sobre os pecados dele. E apareceu ali também, na França, naquela época, uma deusa. Não quer saber de religião, mas traz uma deusa, né? Que deusa é essa? Era chamada de deusa da razão. Se você dá uma googada aí, né, vai no Google e procura o que é deusa da razão, você vai encontrar a seguinte definição. Veja só, a deusa razão, também conhecida como a deusa da liberdade, ou liberté, foi um símbolo icônico durante o período revolucionário francês, de 1789 a 1794. E o seu culto desempenhou um papel central na efêmera religião do culto da razão, celebrada em inúmeras igrejas transformadas em templos da razão. Ou seja, substituíram a religião de Deus pela religião do diabo, né? Que coisa impressionante, né? E diz que era ciência, né? Razão. Ouvir a ciência, ouvir a razão. O grande conflito fala dessa deusa da razão. Na página 118 diz assim: por toda a nação, onde quer que os habitantes desejavam mostrar que haviam aderido plenamente à revolução, as pessoas imitavam essa apresentação da deusa da razão. Quando a deusa foi trazida para dentro da convenção, o orador a tomou pela mão, voltou-se para a assembleia e disse: mortais, parem de tremer diante dos trovões impotentes de um Deus criado por seus temores. De agora para frente, não reconheçam nenhum Deus além da razão. Ofereço-lhe sua mais nobre e pura imagem. Se precisam ter ídolos, sacrifiquem somente a esta. A deusa, depois de ser abraçada pelo presidente, se assentou em um veículo magnífico e foi levada para a Catedral de Notre-Dame a fim de tomar o lugar de Deus. E ali foi elevada em um grande altar e adorada por todos os presentes. Era uma atriz, né? Era uma atriz, fazendo o papel de deusa, deusa da razão. E quando você vai à história, ainda hoje, você consegue ver o símbolo daquela época, né? Era uma senhora, uma moça, meio despida, né? Ou roupas transparentes, essa deusa da razão. É levada ali à igreja da razão, né? E você pode ver, inclusive, algumas medalhas daquela época. E esse templo da razão era templo da razão e da filosofia. E o lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Onde será que a gente já ouviu isso, hein? Onde será que a gente ouviu isso? E eu estava procurando e eu percebi que esse é um dos lemas da maçonaria, que também surge mais ou menos naquela mesma época como uma força, né? Ela surge antes, obviamente, mas ali ela toma força e começa a tomar conta do mundo, as sociedades secretas, dominadas por um poder também por trás disso. Se você estudar realmente qual é o poder que está por trás das sociedades secretas, você fica arrepiado, né? E o símbolo é esse: liberdade, igualdade e fraternidade. E quando você vai na nossa Constituição brasileira, liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, a deusa da razão diabólica, ela se infiltra também em todos os países, inclusive no nosso, adentra a política através das sociedades secretas, né? E esse ídolo, essa deusa, começa a se espalhar pelo mundo.
E os franceses, não contentes de ter apenas no seu país a deusa da razão, dão de presente também para quem? Para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos você tem o quê? A estátua da liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. A estátua da liberdade. Vejam aí as deusas da razão que aparecem, né? Todas elas têm algo em comum, seguram uma tocha, mas essa não é a lâmpada para os meus pés e a tua palavra, não. Essa é a luz de Lúcifer. E veja que ela tem o sol sobre a sua cabeça, o Deus Sol. Ah, amigos, por trás de tudo, do grande conflito, está o dragão, né? E quando você lê sobre a Estátua da Liberdade, eu tirei isso de um site maçônico, né? O Prumo do Irã, Pesquisa Maçônica na Busca da Verdade. Ele diz assim: os maçons dos Estados Unidos têm orgulho especial da nossa grande fraternidade por sua participação e desempenho na criação e montagem, há mais de 100 anos atrás, do símbolo mais original de liberdade e oportunidade, a Estátua da Liberdade. E aí tem uma placa ali com o símbolo da maçonaria e alguns dizeres ali, quem foram os grão-mestres, as pessoas da época que dedicaram essa estátua à deusa da razão. Aquela que veio para substituir as duas testemunhas, né? E como é que ela aparece no Brasil? Tem no Brasil também? Tem! De repente está no seu bolso aí. Pegue uma nota aí. O que aparece na nota? Ah, aparece uma mulher. Aparece uma mulher. E você tem aí quem lançou o real, né? Que foi Fernando Henrique Cardoso. Você tem ele ali falando numa loja maçônica. Não sei se ele era maçônico, provavelmente era, né? Porque muitos presidentes eram maçônicos, né? Quando o presidente não era maçônico, o vice era maçônico. Mas olha o que eu encontrei usando o Google sobre essa deusa da razão na nossa nota, no nosso dinheiro. Diz assim: mas há uma resposta definitiva para o mistério. O desenho trata de uma efígie, nome dado a uma representação de uma pessoa numa moeda, pintura ou escultura, geralmente feita a partir de alguém que já morreu. Foi criada a partir de uma escultura grega de nome Mariane, que foi feita durante a Revolução Francesa no século XVIII. Na verdade, Mariane é o nome dado à escultura por soldados franceses da época, mesclando dois nomes populares, Maria e Anne. A estátua foi vista desde então como um dos principais símbolos da liberdade pelos movimentos republicanos. Então nós temos a nossa deusa da razão na nossa nota. Mas não é só na nota, não. Infelizmente, essa deusa da razão apareceu aí em vários lugares. Você vai encontrar a deusa da razão sendo adorada em vários lugares. Ou sendo colocadas como símbolos, por exemplo, na justiça, né? Ou algumas igrejas adorando como ídolos, estátua mesmo, ídolos. Isso chama-se idolatria. É proibido pelo segundo mandamento. Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, que não pode curvar a ela, não pode adorar. Isso é idolatria. O povo de Israel sofreu muito com isso. Foi levado cativo, foi destruído, na verdade, porque ficou só o povo judeu, né, por causa da idolatria. Aí a pessoa diz assim: não, eu não adoro, é só o que representa. Eles também puseram lá um bezerro de ouro. E diziam assim: esses são os deuses que tiraram você do Egito, é só o que representa. Isso é idolatria. Está errado. E mais ainda, isso vem de longa data. Você vê desde o egípcio, eles tinham a deusa deles também. O espiritismo tem as deusas deles também, ou melhor, a Umbanda tem as deusas deles também, não é? Os gregos tinham as deusas deles também. E parece, é o dragão.
É o grande conflito. O dragão vai usando as mesmas coisas. Só vai mudando um pouquinho a forma e vai enganando as pessoas. É o mesmo inimigo de Deus, é Lúcifer, o dragão, a antiga serpente. Os métodos continuam sendo utilizados até hoje. E as duas testemunhas, a Bíblia Sagrada, acabou por fim sendo proibida na França. Mas veja que João, já 1700 anos antes praticamente, ele já dizia, porque foi revelado a ele por Deus, né? Veja, Apocalipse 11, 7 e 8, diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então vocês entenderam, né? Ou seja, a França, essa besta que sobe do abismo, faz guerra contra Deus, contra a Bíblia Sagrada e aniquila. Não vai ter mais nada disso aqui. E parece que a Bíblia deixa de existir por um período de 3 anos e meio ali na França. Um local que teria o espírito de Sodoma, o espírito de Egito, não é? E o verso 9 e 10 diz assim: e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, isso ia durar por um período de 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio. Será que se cumpriu? Será que aconteceu desse jeito? Porque João escreveu isso, irmãos, lá na época do início do cristianismo, perto do ano 100 depois de Cristo, ou seja, 1600, quase 1700 anos antes. Ele estava prevendo que havia um período que o Velho Testamento seria suprimido por 3 anos e meio. Olha o que diz o Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, na página 889. Os adventistas do 7º dia consideram, de modo geral, que a besta do verso 7 representa a Primeira República Francesa, que durou de 1792 a 1804, sobretudo em seu preconceito antirreligioso. Por isso, identificam o cumprimento desta profecia durante o breve período na história revolucionária da França em que o ateísmo chegou ao auge. Pode-se considerar que ele começou em 10 de novembro de 1793, quando um decreto promulgado em Paris aboliu a religião, e terminou em 17 de julho de 1797, ocasião em que o governo francês revogou as restrições à prática religiosa. Quanto tempo? 3 anos e meio. Ah, que coisa impressionante! Então nós temos aí esse período na linha do tempo já predito por João, o evangelista, João, o revelador, em Apocalipse, dizendo que nesse período, por 3 anos e meio, esse poder, essa besta que sobe do abismo, a Primeira República Francesa, ela durante 3 anos e meio deixaria a Bíblia como morta de 1793 a 1797. E o que aconteceria depois? Ah, ele também já tinha previsto. Continue lendo. Verso 11 e 12. E depois daqueles 3 dias e meio, 3 anos e meio, né? O Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. O grande conflito, continua dizendo, eu estou lendo assim trechinhos, mas seria bom você ler completamente, porque você tem uma ideia melhor. Eu espero que esteja sendo claro aqui para você ver como Deus não adivinha, Ele sabe, né? E o grande conflito, na página 123, diz assim: em 1793,
O decreto que colocou a Bíblia de lado foi aprovado pela Assembleia Francesa. 3 anos e meio depois, a mesma entidade adotou uma resolução rescindindo esses decretos. As pessoas reconheceram a necessidade da fé em Deus, em sua palavra, como fundamento da virtude e da moralidade. E aí sabe o que aconteceu? Se cumpriu a Bíblia Sagrada. Ou seja, começaram a surgir as sociedades bíblicas nacionais. Em 1803 surge a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Em 1816 surge a Sociedade Bíblica Americana. E aí você vai descobrir sociedades bíblicas espalhadas por todo o mundo. Inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil, que tem distribuído tantas Bíblias. Inclusive é mencionado no livro Grande Conflito um personagem chamado Voltaire. Esse Voltaire era um ator, não é? E ele disse assim: estou cansado de ouvir as pessoas repetirem que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Provarei que um homem será suficiente para derrubá-la. Milhões se uniram à guerra contra a Bíblia. No entanto, ela está longe da destruição. Onde havia 100 cópias nos dias de Voltaire, hoje há 100 mil exemplares do livro de Deus. Nas palavras de um dos primeiros reformadores, a Bíblia é uma bigorna que já desgastou muitos martelos. Sabe, as pessoas podem fazer gozação, podem burlar, zombar da palavra de Deus. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Hoje tem gente que burla, que faz gozação, né? E a nossa lição diz o seguinte: apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus na terra alcançará um clima glorioso. O evangelho será pregado a cada nação, tribo, língua e povo, de acordo com Apocalipse 14, verso 6. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará com Cristo derrotando por completo os poderes do inferno. O reino de Deus triunfará e o pecado será erradicado para sempre do universo. Diga amém, diga aleluia. E Apocalipse 11 começa com a tentativa de Satanás de destruir a fé cristã e erradicar a crença em Deus por meio da Revolução Francesa. Mas o capítulo termina com o triunfo do reino de Deus sobre os principados e poderes do mal. Que coisa impressionante quando a gente olha essas profecias sendo cumpridas, né? Porque profecia é história escrita antecipadamente. Que beleza viver num país onde tem liberdade religiosa. Nós temos a Bíblia à nossa disposição em todo o país. Temos que aproveitar essa oportunidade que temos. Temos que aproveitar a liberdade que temos. Sabe? Vai chegar um dia que não vai ser muito fácil encontrar a Bíblia Sagrada. Alguns países são proibidos. É complicado conseguir uma Bíblia. E Amós capítulo 8, verso 11 e 12 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E olha o que as pessoas farão: irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Vai ter um momento em que a Bíblia pode ser tirada. Por isso que é bom colocá-la aqui, ó, na mente e aqui, ó, no coração, né? O livro de Isaías, no capítulo 55, verso 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, que é agora. A erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Né? Aproveite a oportunidade que você tem hoje. Estude a palavra de Deus, comece a ler a palavra de Deus. Comece no Gênesis e vá até o Apocalipse. Peça que Deus lhe ilumine a sua mente, use o óleo do Espírito Santo. Preencha a sua lâmpada, a palavra de Deus com o Espírito Santo. Estudando cada detalhe, as profecias. Vem estudar comigo aqui o livro de Daniel que estamos estudando.
Venha cada semana estudar a lição da escola sabatina, que está sendo estudado aqui o grande conflito entre Satanás e Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe você nesse estudo. Que você continue a cada semana estudando a palavra de Deus, a cada dia estudando a palavra de Deus, essa palavra que permanece para sempre. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque nos deixaste a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, essas duas testemunhas, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Satanás, através dos anos, tem tentado destruí-la. Usou o poder romano, usou o poder papal, usou a Revolução Francesa, mas a Tua palavra permanece para sempre. Abra nossa mente ao entendimento. Abençoe essa pessoa, Senhor, que assiste nesse momento. Nos dê fome e sede de Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Mas se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se quer fazer alguma pergunta, pergunte. E eu vou ficar muito feliz em responder. Está bem? E se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Dê aí o seu like, o seu positivo. Acione também o sininho das notificações, né? Se não é inscrito, se inscreva, né? E eu convido você a assistir outros vídeos que nós temos no canal, especialmente essa série sobre Daniel que estamos fazendo, né? São vídeos sobre o tema Chegou a Hora, que é sobre os 6.000 anos, sobre a volta de Jesus. Eu tenho que dizer isso no final de cada vídeo, viu? Porque eu acredito que chegou a hora da volta de Jesus. Maranata! O Senhor logo vem. Nos encontramos no nosso próximo estudo. Que Deus abençoe a vocês.